Vamos dar continuidade ao estudo dos princípios do direito penal e agora nós vamos trabalhar com o princípio da responsabilidade penal pelo fato. Veja, hoje nós trabalhamos, no direito penal moderno, nós trabalhamos com o direito penal do fato e não o direito penal do autor. O direito penal do fato trabalha com a seguinte ideia: a pessoa deve ser punida pelo que ela fez e não pelo que ela é. A pessoa não deve ser punida pelo seu estilo de vida, pela sua forma de pensar. Ela deve ser punida porque praticou um fato típico e ilícito. Essa é a ideia do direito penal do fato. E a pessoa deve ser responsabilizada pelo que praticou. Por isso que é chamado de princípio da responsabilidade penal pelo fato. O agente, o sujeito ativo, deve então ser responsabilizado criminalmente pelo que ele fez e não pelo que ele é. Essa é a visão moderna do direito penal, o chamado direito penal do fato, em que a preocupação é com a prática do fato típico e ilícito praticado pelo agente. Em contrapartida ao direito penal do fato, existe o chamado direito penal do autor. O direito penal do autor significa que o autor, o sujeito ativo da infração penal, será punido pelo que ele fez. Não, será punido pelo que ele é, pelo seu estilo de vida, pela sua forma de pensar, levando em consideração as condições pessoais para a caracterização da infração penal. O direito penal do autor rotula, estigmatiza, estereotipa determinadas pessoas como adversárias do sistema. É daí que surge a doutrina lá do direito penal do inimigo, É possível encontrar ainda modelos, tipos penais de autor na legislação brasileira. É o que acontece com o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais. A Lei de Contravenção Penal, artigo 59, trata da contravenção de vadiagem. Continua sendo, não foi revogada essa, continua sendo contravenção penal. Em 2009, o legislador resolveu revogar a contravenção penal de mendicância, prevista no artigo 60 da Lei de Contravenção Penal. Essa foi revogada. Essa foi extirpada, eliminada do ordenamento jurídico. Veja, o legislador, em 2009, perdeu a oportunidade de também revogar a contravenção penal de vadiagem, que é evidente caso de direito penal do autor, porque aí está punindo essa pessoa, esse agente, não pelo que ele fez, mas pelo seu estilo de vida, pelo seu estilo de vida. Essa é a ideia, do direito penal do autor. E veja, no direito penal do autor, a punição é feita sem que tenha havido qualquer lesão a um bem jurídico e sequer um perigo de lesão a esse bem, o que evidencia a intenção de castigar alguém que simplesmente, por suas condições pessoais, pouco importando a conduta praticada, nem mesmo a existência de um bem jurídico a ser tutelado. Pune-se, assim, a personalidade do agente,
os seus antecedentes, seu caráter, a sua conduta social. Enfim, são consideradas para a punição circunstâncias que em nada têm a ver com o fato criminoso. Esse é o direito penal do autor. Agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, a reincidência não é considerado um resquício do direito penal do autor. Isso porque, na reincidência, a pessoa não é punida por ostentar, né, em seu histórico uma condenação anterior, mas sim porque praticou um novo fato após já ter sido condenado, demonstrando que os fins penais, por exemplo, a ressocialização, a retribuição da pena, não foram alcançados. E aí, o objetivo aqui é justamente aumentar a pena pela reincidência daquele que já ostenta uma condenação definitiva anterior e que, mesmo assim, pratica uma nova infração penal. Por isso que a reincidência não pode ser considerada como uma espécie de direito penal do autor. Não se está punindo essa pessoa pelo que ele fez. Porque o objetivo aqui de agravar a pena, porque a reincidência é uma circunstância agravante, o objetivo de agravar a pena é justamente elevar a pena pelo fato dele, né? Mesmo tendo sido já condenado pelo fato anterior, né? Ele simplesmente demonstrou que os fins da pena não foram alcançados. Ele não foi ressocializado. E por isso, deve-se aumentar a pena deste que, ostentando uma condenação definitiva anterior, veio a delinquir, voltou a delinquir. Então, essa é a função da agravante da reincidência. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, não podemos considerar a reincidência como uma espécie de direito penal do autor.